Oi, pessoal. Eu sou a professora Daniela, sou professora de vocês de literatura. A gente não teve muitos encontros ainda presenciais, né? Eu espero que esses encontros se tornem agora mais presenciais com vocês por meio dessas videoaulas, tá? A gente vai falar hoje sobre o trovadorismo. O que foi o trovadorismo? Ele foi um movimento literário, principalmente a gente tem que sempre se lembrar que foi um movimento literário português. Não existiu um trovadorismo brasileiro, tá? O trovadorismo somente aconteceu em Portugal. E lembrando que o Brasil, nessa época, não havia sido colonizado, porque foi entre os séculos XI e XII que aconteceu esse movimento literário. Então, o Brasil ainda não havia sido colonizado pelos portugueses, tá? Então, ele não existe um trovadorismo brasileiro. E esse trovadorismo é um dos marcos que se deram para que ele surgisse, para que ele aparecesse, foi a Canção da Ribeirinha. O que foi a Canção da Ribeirinha? Ela é considerada o marco do trovadorismo português porque ela é o texto escrito mais antigo. Ela foi escrita em galego-português. E segundo consta, essa cantiga teria sido inspirada em Dona Maria Paz Ribeiro, a Ribeirinha, mulher muito cobiçada e que se tornou amante de Dom Sancho, o segundo rei de Portugal. Então esse é um dos marcos para o aparecimento e surgimento do trovadorismo. Outro marco importante para a gente se lembrar é a nomeação de Dom Fernão Lopes ao cargo de cronista-mor da Torre do Tombo. A Torre do Tombo é um lugar que acontece até hoje isso, que se guardam as produções literárias portuguesas. Existe ainda essa Torre do Tombo, tem a mesma finalidade, tá bom? O contexto histórico dessa época, ele é caracterizado principalmente pela organização das cruzadas em direção ao Oriente, a luta contra os mouros na Península Ibérica, o poder descentralizado e as relações entre os nobres determinadas pelo feudalismo. Vale lembrar para vocês pesquisarem mais sobre esse momento histórico, feudalismo, tá? Que vai ser importante para o entendimento desse movimento literário também. E o poder espiritual nas mãos do clero católico, ou seja, o teocentrismo. O teocentrismo, a palavra em si significa Deus no centro das coisas. Então, essa é uma das características mais importantes desse movimento também. Então, a produção literária desse movimento qual era? Eram as cantigas. As cantigas eram o quê? Eram todos os textos poéticos dessa primeira época medieval, acompanhados de música e normalmente cantados em coro, sendo por isso chamado de cantigas. Elas eram acompanhadas por instrumentos também, tá? Elas podiam ser cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Estavam divididas entre grupos de cantigas líricas e cantigas satíricas. As cantigas líricas eram as cantigas de amigo e de amor, e as cantigas satíricas eram as cantigas de escárnio e maldizer, tá? A gente vai ver as diferenças entre elas. As cantigas de amor, o ambiente delas era sempre o palácio, com o trovador declarando seu amor a uma dama. Ela é chamada de forma respeitosa e cortês, sempre, tá? Como senhora, mostrando uma servidão ou uma vassalagem amorosa. Ou seja, o trovador se dispõe, se coloca aos pés dessa dama, ele se coloca como servidor dela. A mulher, nesse momento, ela é vista como uma figura idealizada a quem é dedicado um amor sublime. E o poeta sofre e seu sofrimento é pior que a morte, sendo o amor da mulher amada a única razão de viver. Outras características dessas cantigas elas são escritas em primeira pessoa, tá? E existe também o sofrimento, como a gente viu, né? O sofrimento amoroso e uma aflição e desgosto por esse amor não ser correspondido, porque muitas vezes o trovador cantava para uma mulher muito acima da sua classe social. Normalmente era uma mulher muito, muito rica e normalmente casada. Existiam também as cantigas de amigo, tá? E faz parte dessa subdivisão de cantigas líricas e satíricas. As cantigas de amigos são cantigas líricas também. E a principal característica dessas cantigas é o sentimento feminino que exprimem, apesar de serem escritas por homens. Elas eram cantigas escritas por homens com a voz feminina. O ambiente descrito nessas cantigas não é mais a corte,
e sim a zona rural, e a mulher é sempre uma camponesa. A distinção entre as cantigas de amor e as de amigo se dá pelo eu lírico, ou seja, nas cantigas de amor o sujeito é homem, e nas cantigas de amigo é a mulher. Destaca-se também a presença de outros personagens que servem de confidentes, a mãe ou uma amiga, e na estrutura da cantiga monta-se um diálogo. A cantiga, ela começa assim, sempre uma mulher falando, sentindo saudades do amigo, do namorado que se foi e ainda não voltou de algum lugar, de alguma batalha e tal. E ela sempre confessa esse amor a uma amiga. Ah, minha mãe, eu sofro porque meu amigo se foi e não voltou. Então é sempre assim, ou uma amiga ou uma mãe. Ela canta se dirigindo ao ser amado, claro, mas como uma mãe ou uma amiga como confidente. E esse cenário a gente tem que sempre se lembrar que é o campo, e a outra característica é esse sofrimento da mulher separada do amante ou do amigo. E também se lembrar que é um homem que escreve essas músicas com a voz feminina, com o eu lírico feminino, falando sobre os seus sentimentos. Também existem as cantigas de escárnio e maldizer, que sejam as satíricas, né? Tá nessa classe também. Elas são poemas satíricos e as cantigas de escárnio, elas ressaltam-se nessas cantigas de escárnio a ironia e o sarcasmo. Já nas cantigas de maldizer, se destaca a agressividade. Elas são abertamente eróticas e a sátira é expressa de forma direta, sem meias palavras, chegando a usar termos chulos. Ela é escrita às vezes pelos mesmos autores das cantigas de amor e de amigo, e revela um eu lírico cuja fala se aproxima das camadas mais populares da cidade. Então, muitas das cantigas de amor e de amigo eram escritas pelos mesmos trovadores que cantavam que escreviam essas músicas também, as satíricas e as cantigas satíricas e as de maldizer. Eu vou colocar para vocês nos slides alguns exemplos, tá? Não vai ficar muito difícil de dividir, de separar, de visualizar essas cantigas. As principais características delas são a ironia, a crítica direta, os trocadilhos e a ambiguidade. A ambiguidade são os duplos sentidos que existiam nessas canções. Então, autores e obras. Os autores de cantigas, dessa época do trovadorismo, são chamados de cancioneiros. E os principais deles foram Ricardo Coração de Leão, Afonso Sanches, João Zorro, Paio Gomes, Charrinho, Paio Soares de Taveirós, autor da Canção da Ribeirinha, né? Martim Codax, Pedro III de Aragão, Dom Diniz, ou Rei Trovador, que foi o 6º rei de Portugal, e entre outros. As cantigas trovadorescas podem ser encontradas em publicações compiladas de diversos autores, chamadas de cancioneiros. Os principais cancioneiros são da Ajuda, da Vaticana e da Biblioteca Nacional, tá? Então, pessoal, é isso. Eu vou colocar para vocês algumas descrições de outros materiais para vocês estarem procurando saber mais sobre esse movimento. Descrições de filmes para vocês assistirem, para vocês se embasarem mais sobre esse assunto. E eu sugiro que vocês também vejam, se vocês se interessarem, tá? Revejam, talvez, vocês já viram, o movimento, a época do feudalismo. Eu queria que vocês revisitassem esse momento histórico para vocês poderem entenderem e visualizarem melhor o trovadorismo, porque eles têm muito a ver, porque era o que estava acontecendo naquela época. Eu vou deixar disponível para vocês essa aula, claro, no material, como a gente foi combinado do Classroom, tá? Espero vê-los brevemente, né, que essa época termine logo e que a gente possa construir juntos uma aprendizagem, um conhecimento melhor em outras aulas. Fiquem com Deus, fiquem bem, tá? Um beijo para todos vocês.